Olá, a paz do Senhor, Jesus Cristo, seja contigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe teu dia, em nome de Jesus. Sou o pastor José Fagundes, servo do Senhor, aqui da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Oremos. Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém? Queridos, eu vou pedir para você ficar aí até o final. Hoje eu quero trazer aí um assunto importante. Queremos falar aí do profeta Mirim, do pregador Mirim, por uma questão de consciência, tecer aqui alguns comentários, algum pensamento segundo a minha opinião. Não quero que ninguém se ofenda, mas eu quero lhes falar à luz da palavra. Mas antes disso, eu vou pedir para você, tá, se inscrever no canal. Estamos aí, 2.367 inscritos. A cada semana aumenta 2 inscrições. Eu preciso que você me ajude. Se inscreva no canal. Convide alguém para se inscrever no canal, tá bem? Aumentando o número de inscritos. Vai lá, se inscreva. Você é uma bênção, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, tá? Vamos lá, eu quero louvar a Deus e quero tecer aqui alguns comentários, mas antes disso, eu quero trazer para você o tema, né? O tema da nossa pregação. Aí eu coloquei aí, o novato, opinião. Vai lá, se inscreva, faça o C, curta, comente, compartilha. Se inscreva no canal Pregador Fagundes Tracinho Uruguaiana. Seja mais um valente do Senhor nessa batalha de levar a palavra do Senhor. Nosso tema de hoje eu coloquei o novato, opinião. Um posicionamento, um pensamento, tá, meus queridos irmãos? Nós estamos vendo aí essa polêmica muito grande sobre esse rapaz aí, missionário Mirim, né? Profeta Mirim. E eu quero aqui falar sobre isso procurando não ofender ninguém, tá? A primeira palavra que eu quero discorrer com os irmãos está em 1 Timóteo 3,6, diz assim: não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo, né? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. E eu quero ler na tradução James, né? Não deve ser recém-convertido a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. A mesma leitura, tá? Está falando aí, Paulo está falando a Timóteo das oportunidades ao novato, ao recém-convertido, né? Em algumas palavras fala neófito. Deve ser provado, deve estar sempre debaixo de supervisão. Mas o caso aqui é esse rapaz, né? Então o que a gente observa? Primeira coisa é a baixa idade, né? Pouca idade para ser jogado num mundo extremamente hostil, que é ser pregador da palavra, que é ser um homem de Deus. Um novato, uma pessoa nova, e ela precisa de muita estrutura para fazer uma oração, para se expor e etc. Bem, vejamos o que Paulo diz aí, segundo as pesquisas que a gente fez, né? Olha o que o apóstolo Paulo se refere na palavra do Senhor. Ele diz que essa pessoa precisa se enquadrar em algumas condições para que possa exercer o ofício. E uma dessas condições pontuadas pelo apóstolo é justamente que o bispo
não pode ser neófito. Está falando, não pode ser novo no Evangelho. Veja que a palavra do Senhor está falando em relação ao ambiente. Quer dizer, chegou agora, não pode sair fazendo, tem que passar por diversas etapas, tem que ser experimentado, tem que ter muita oração, tem que ter muito conhecimento da Bíblia. E eu sempre pensei, quando assumi alguma posição dada pelo meu pastor, em aceitar ou não essa posição, eu sempre pensei da seguinte forma: quando alguém me perguntar, eu vou saber responder? Então a minha preocupação primária era adquirir o máximo de conhecimento para não ser pego de surpresa, para que não houvesse ali uma cilada para mim. Então o estudo da palavra, a oração, né, a vigilância, tudo isso faz parte de um ministério. E aí o apóstolo Paulo segue dizendo: de acordo com Paulo, o neófito não pode presidir a congregação. Não pode, pelo seguinte fator: é novo, ainda não tem vivência. Nós pegamos o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi ao ministério com 33 anos. Bem, agora, diante de toda essa situação, eu quero trazer também o seguinte versículo que está em Mateus 24:12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Bem, qualquer análise que eu vou fazer de alguém, qualquer suposição, eu preciso fazer uso do amor, para não ferir ninguém, para não destruir ninguém. Nós não sabemos qual foi o meio, qual foram os meios em que essa pessoa chegou nesse ambiente. Não podemos julgar. E qualquer coisa que nós venhamos a fazer ou posicionar, precisamos fazer isso pelo crivo do amor. Bem, o que fazer? Eu sempre oriento os irmãos aqui. Você toma uma decisão procurando pensar como Jesus faria. Qual seria a decisão de Jesus? Procurando ter a mente de Jesus. Veja, os irmãos, que é uma situação bem delicada. É um rapaz novo, jogado aos leões, está sendo aí combatido, podemos assim dizer. Bem, eu não venho dizer aqui que ele está certo, que ele está errado, porque o Senhor permite todas as coisas. E se o Senhor permite todas as coisas, o que a gente vai fazer? Mas o mínimo é não ficarmos nos degladiando, porque se tem uma coisa que o mundo vai se aproveitar, é nos colocar todos na mesma situação, é pegar um e julgar todos, é dizer que todos somos iguais, causando divisão no meio da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo traz esse cuidado. E por isso que Jesus Cristo, ele fala do amor. Então quando se usa o amor, é que nós vamos ter uma melhor interpretação. Bem, o que eu quero dizer de maneira específica? Primeiro, que o rapaz está jogado aí aos leões, né? E aonde está o problema? Na minha visão. A gente faz o uso do amor para analisar, a gente faz o uso da palavra para entender que foi um equívoco, e a gente traz aqui exemplos da própria palavra do Senhor. Está aí, eu estou trazendo aí para você. Veja, eu trouxe o rei Josias, que reinou aos 8 anos, está lá em 2 Reis 22, verso 1. Josias reinou a partir dos 8 anos de idade.
ele estava debaixo da tutela do sacerdote Ilquias. Ele jamais saiu de perto de Ilquias. E ele assumiu com 8 anos, mas ele teve uma supervisão. Ele foi supervisionado pelo profeta, pelo sacerdote Ilquias, em todo o seu reinado. Josias foi considerado o grande reformador do Antigo Testamento. Em 1 Samuel 3,10, a palavra do Senhor começa a falar do jovem Samuel, que ao ouvir a voz do Senhor, procurou o sacerdote Eli, e o sacerdote Eli o orientou. Quando ele falar novamente, você diz: fala, que o Senhor te ouve. Samuel estava sendo chamado por Deus, não estava sabendo, procurou a orientação do seu tutor, do seu guia, o sacerdote Eli, que tinha suas particularidades, mas foi o tutor do profeta Samuel, do menino Samuel, e teve supervisão. Foi muito bem supervisionado. E o que dizer de Samuel? Aí nós temos também, em 2 Samuel 5, versículo 4, Davi foi ungido aos 12 anos, segundo a história, na casa do seu pai Jessé, né? E ele levou ainda 18 anos para ser rei de Israel. Foi ungido rei de Israel aos 30 anos de idade. E Davi sempre teve tutores do lado dele. Ele foi ungido com 12, mas foi ser rei aos 30 anos de idade. Com supervisão, sempre supervisionado, sempre orientado, sempre alguém acompanhando, sempre buscando em oração. Você está vendo? Eu estou dizendo que esses que eu trouxe agora sempre foram muito bem assessorados. Agora observe um mau exemplo. Em 1 Reis 12:10 e em 2 Crônicas 12:1 traz a história de Roboão. Quem era Roboão? Roboão era o filho herdeiro do trono, sucessor de Salomão. Gente, você olha para Salomão, já vem ali a sabedoria, já vem ali a inteligência, já vem ali tudo que ele fez, os provérbios, o rei mais rico da história de Israel, mais pungente da história de Israel, homem sábio. E agora vem o seu sucessor, Roboão. Roboão, filho de Salomão. Viveu com seu pai, andou com seu pai, aprendeu com seu pai. Quando seu pai partiu, que deixou ele como seu sucessor, ficaram todos os conselheiros de Salomão. Ficaram todos os mestres que aprenderam com Salomão para orientar Roboão. E o que ele fez? Você pode ver em Crônicas, 2 Crônicas 12, versículo 1 a seguir. E o que Roboão, com toda a estrutura que tinha, com a sua paternidade, com a história de Davi, seu avô, com a história de Salomão, seu pai, o que Roboão fez? Tomou conselho com pessoas que não tinham base, que não tinham vivência, com os jovens e amigos, com aqueles que viviam no desvario, na falta do compromisso, na falta da reverência. E o que aconteceu no reinado de Roboão? Se dividiu Israel 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, por causa do amor de Deus, por causa do voto da aliança que Deus fez com Davi. Foi que Roboão se manteve ali. Mas observe, eu trouxe aqui para você o exemplo de pessoas jovens, levantadas como reis,
e que foram bem assessoradas e que tiveram sucesso. E eu trouxe exemplo aqui de um jovem, de um sucessor não tão jovem assim, mesmo tendo idade, que o problema principal foi a assessoria. Foi os seus tutores. Foram aquelas pessoas que estavam ali para ajudar e que atrapalharam. Foi o desprezo pela sabedoria, foi o desprezo pelo conselho, foi o se jogar sem pedir a orientação de Deus, sem buscar a orientação de alguém com experiência. Veja os resultados. Jovens que tiveram, foram muito bem assessorados, e um homem que teve maus conselheiros. Aí está o grande problema, a falta de supervisão. Agora, observe, quando nós temos um jovem, e por isso que há muitas reservas de alguns pastores batizarem jovens abaixo de 14 anos, e eu não discuto essa questão, cada um é muito pessoal, é muito particular, mas vejo que os pastores entendem que o jovem tem a questão hormonal. E um pastor bem conhecido, ele fala que hormônios não se convertem. Então, o jovem, ele tem que ter, e a psicologia já fala disso, eles têm que ter todas as suas fases preenchidas. A criança tem que ser criança, tem que brincar como criança, tem que se jogar no chão, tem que se sujar na terra, tem que brincar com outros, tem que interagir, desenvolver-se para a fase juvenil, para a fase da adolescência, dos jovens, para a fase adulta. Até mesmo uma pessoa de idade tem que se preparar para menopausa, no caso das mulheres, para andropausa, no caso dos homens, porque são fases da vida que têm que serem preenchidas, degraus que tem que ser ir subindo gradativamente, para que não haja esse tipo de equívoco. Por isso que o apóstolo Paulo, com experiência, ungido pelo Espírito Santo, fala da preocupação de colocar o novato em alguma responsabilidade, porque não passou na prova, nas provações. Por isso que o Senhor Jesus fala do amor se esfriando na nossa época. Não cabe nós ficar batendo ou nos dividindo. Nós temos que ajudar, nós temos que frear, dizer não para esse tipo de situação, mas não ficar dividindo, não ficar se combatendo, porque é exatamente isso que o inimigo quer, dividir a igreja. No passado foi a questão financeira, combatendo contra os dízimos, e a igreja está de pé para a glória do Senhor, e as portas do inferno vão combater contra ela, mas não vão prevalecer, é uma promessa de Deus. Depois vieram os desigrejados, de novo a igreja continua de pé, e agora um assunto ou outro para cada vez mais fragmentar a igreja. Na pandemia, quando veio a pandemia, das pessoas que saíram da igreja por causa da pandemia, 30% não voltaram mais. Entre outros fatores, há um combate acirrado contra a igreja, e essas coisas, esses detalhes, isso que nós estamos vivendo hoje, é parte de um combate contra a igreja, mas a igreja vai permanecer, a igreja vai continuar. E a minha humilde opinião aqui, nesse momento, é você usar do amor para analisar. É você que é líder usar do discernimento para oportunizar ou não um novato. E assim nós vamos vencer.
Porque a Bíblia está recheada de história que são exemplos para nos ajudar, para administrar, e assim vamos vencer. Fica aí com essa palavra. Eu vou pedir para você colocar o símbolo arroba antes e a palavra destacar logo em seguida, para mais pessoas assistirem essa colocação aqui sobre o que está acontecendo. Se você está no Face, compartilha, tá? E eu quero agradecer você aí por essa maravilhosa oportunidade. Espero que você tenha entendido. Volte o vídeo, reveja, mande esse vídeo para alguém. Não vamos ficar nos dividindo. Está errado isso. Vamos procurar o socorro no Senhor, no conselho dos mais velhos, na orientação, no que diz a Bíblia. Tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.